palestrante é o Rafael Leitão. É um jovem maranhense, tem 34 anos de idade. Como vocês já viram aqui, ele é mestre internacional de xadrez, foi campeão do mundo com 18 anos, foi campeão do mundo com 12 anos, é campeão brasileiro de xadrez. Ele vai mostrar como é que, com vocação, com talento, com disciplina, com estudo, com aplicação, como é que a gente consegue vencer aquilo que a gente quer fazer na vida, né? Vocês já estão aí numa fase que logo, logo vão ter que fazer opções na vida, vão ter que decidir que profissão seguir, o que fazer na vida. Então, acho que a experiência que o Rafael vai dar a nós hoje pode ser muito útil para essas escolhas que vocês farão na vida. Por favor, Rafael. Bom dia, pessoal. Obrigado ao Jorge pelas palavras, pelo convite. Estou muito feliz de participar hoje com vocês, participar desse festival e mostrar um pouco da minha trajetória no xadrez, como o xadrez fez parte da minha vida desde quando eu comecei com 6 anos. Vocês estão vendo naquela imagem, quando eu era um garotinho bem pequeno, eu já jogava xadrez, e mostrar como eu continuei nessa trajetória até aquela outra foto que foi tirada há mais ou menos uma semana, num torneio na Noruega, as Olimpíadas de Xadrez, e mostrar como é possível você se destacar, mesmo numa atividade diferente, como é ser jogador de xadrez, né, enxadrista, é até um nome assim um pouco exótico, mas que é possível você vencer na vida, desde que você goste do que você faça e que você se dedique. Eu queria falar com vocês, primeiramente, sobre o jogo de xadrez. Como eu falei, essa palavra enxadrista, ela é até um pouco exótica, eu me recordo. Alguns de vocês, muito em breve, estarão entrando nas universidades. E eu me lembro muito bem um dia que eu estava na faculdade, e era uma daquelas primeiras aulas, o professor gostaria de conhecer os alunos, e ele pedia que cada um dos alunos falasse um pouco o seu nome, o que ele fazia, e eu falei, eu sou o Rafael Leitão, eu sou enxadrista, né? E as pessoas olharam para mim até como, nossa, o que será isso, né? E, inclusive, depois uma colega veio falar para mim, um pouco envergonhada, perguntou para mim o que era enxadrista, era quem fazia enxada? Eu falei, não, é um pouco diferente disso, na verdade. Mas, e outras situações curiosas que acontecem, por exemplo, quando eu tinha que preencher algum formulário e tem lá no campo profissão, né? E aí, geralmente, eu procuro, não, veja aí no seu banco de dados, eu sou enxadrista. A pessoa procura, não existe essa opção, né? Não, eu sou jogador de xadrez profissional. Não, mas você faz alguma outra coisa além disso? Não, eu só faço isso, eu sou jogador de xadrez profissional. Então é uma escolha diferente, assim, eu garanto que vocês provavelmente não conhecem nenhum outro jogador de xadrez. Na verdade, eu tenho curiosidade de saber, muitos de vocês jogam xadrez aqui? Quem que joga xadrez? Alguém joga? Ah, que legal. Bom, uma quantidade razoável. Existem muitos mitos em torno do jogo de xadrez. Então, muita gente fala, não, jogar xadrez é muito difícil, eu nem tentei aprender, mas não dá para mim, eu preciso de muita paciência, ou então, não, esse jogo você precisa ser muito inteligente. Uma última anedota, há cerca de 2 semanas, uma moça me ligou, e ela falou, na verdade, primeiro mandou um e-mail, depois me telefonou, e ela disse que ela era uma produtora de um programa chamado Os Incríveis. E esse é um programa que vai ao ar na National Geographic. E aí eu falei, é um prazer em conhecê-la. É estranho, né? Gostaria de saber exatamente o que você quer falar comigo. Não, é que a gente está selecionando pessoas para fazer parte da 2ª temporada do programa. E esse programa é assim, depois quem tiver curiosidade pode ir na internet. Eu vi um episódio, aí tem uma pessoa que ela tinha um paladar extremamente apurado. Então ela colocava uma comida na boca, sentia o gosto de todos os elementos que foram colocados dentro da comida. Ou tinha um outro que fazia a conta, ele passava no supermercado e fazia a conta imediatamente, falava para a caixa antes que ela terminasse de somar, não, deu tanto. Ou uma pessoa que chama supermemória.
Então, aí essa moça ela me ligou e falou, nós vimos que você é o campeão brasileiro de xadrez, você foi bicampeão mundial de xadrez, e então, a gente se interessou em você, porque você com certeza tem uma super habilidade, você deve ser um incrível em alguma coisa, né? E aí eu falei, interessante. Então, exatamente o que você faz? Qual que é a sua super habilidade para você jogar bem xadrez? E aí eu falei, olha, assim, lamento decepcioná-la, mas não existe uma super habilidade para jogar xadrez. Qualquer pessoa normal, uma pessoa que você precisa de não mais do que você vai precisar para vencer, seja fazendo o que você for fazer, seja uma profissão, ou você seja atleta de outra modalidade, porque eu não tenho nenhuma super habilidade, eu não ganho nenhuma partida no xadrez porque eu tenho uma super habilidade. Tá? Como vocês viram, eu comecei a jogar xadrez com 6 anos de idade, e desde então o xadrez fez parte da minha vida. Tá? E eu sempre fui um apaixonado pelo jogo de xadrez, e por isso que eu continuei e fiz o possível para que o xadrez fizesse sempre parte da minha vida. Mas não existe esses mitos de que você tem que ter uma super habilidade, tem que ser um incrível para você jogar xadrez ou para você vencer na vida. Isso não passa de um mito. Olha, eu comecei a jogar xadrez, como eu falei, com 6 anos. Essa é uma foto, na época, pode ser que não pareça muito comigo hoje em dia, mas sou eu mesmo nessa foto, no primeiro torneio de xadrez que eu disputei. E também as pessoas acham que você começa a jogar xadrez e você vai logo ganhando todas as partidas, todo mundo já sabe que você vai jogar bem. Quando eu aprendi a jogar xadrez com 6 anos, eu fiquei fascinado pelo jogo. Meu pai me ensinou e eu jogava com os meus irmãos, eu jogava no colégio, eu jogava sempre que eu podia. E na primeira competição que eu fui jogar, eu me lembro muito bem, isso foi um Gêmeos, 1986. Até tive que tirar a carteira de identidade para poder jogar, inclusive a foto da minha carteira de identidade até hoje é a mesma, da época que eu tinha 6 anos e fui jogar o meu Gêmeos. Para eu enxergar o tabuleiro, eu tinha que sentar numa pilha de uns 5 livros, senão eu não conseguia nem sequer enxergar o tabuleiro. E aí eu fui jogar, e criança, falei, eu ganho dos meus irmãos em casa, vou jogar, vou detonar, né? Vou ganhar todas essas partidas aqui, né? E eu perdi todas as partidas desse campeonato. Tá? Então, todo dia eu chegava na casa do meu avô, e chegava lá e ele perguntava, meu filho, como que você foi? Perdi. Dia seguinte, como que você foi? Perdi de novo. Como que você foi? Perdi de novo. Perdi umas 5 ou 6 partidas nessa competição, tá? Só que eu sempre tive uma natureza competitiva, o que é importante para quem é um atleta. Então, eu já coloquei na minha cabeça, não dá, eu preciso, no próximo torneio eu vou jogar, nem que seja, vou ganhar nem que seja uma partida só. E desde então eu comecei a treinar xadrez, tá? Já com 7 anos eu pegava livros de xadrez, meu pai tinha na época uma biblioteca bastante vasta de livros de xadrez. Eu ia lá com 7 anos, e o jogo de xadrez ele tem uma peculiaridade, você não precisa falar nenhum idioma, nem saber já ler palavras difíceis, porque o jogo de xadrez ele tem uma anotação própria. Tá? Você me dá um livro de xadrez com anotação, cada jogada tem um nome, eu consigo visualizar a partida inteira na minha cabeça. Inclusive, se você me der um papel agora com as anotações de xadrez, eu vejo a partida inteira, porque o tabuleiro está na minha cabeça. Como se um músico olha uma partitura, ele imagina a música. Da mesma forma, eu imagino uma partida de xadrez sendo jogada. Então, eu pegava com 7 anos e olhava essas partidas, imaginava que eu estava jogando essas partidas, que eu finalmente ia conseguir ganhar uma partida, e assim foi o meu desenvolvimento nessa época. Era muito estudo, já mesmo com 6 anos de idade. E eu fui me desenvolvendo, meu pai sempre me apoiou muito, e eu comecei a jogar competições, até que depois vejam só, eu aprendi a jogar xadrez em 1986, em 1989, finalmente eu ganhei o primeiro torneio. Tá? Precisei de 3 anos de derrotas, de dedicação, para finalmente conseguir ganhar uma competição. E foi uma competição muito importante. Eu fui campeão brasileiro da minha categoria, era menores de 10 anos, o torneio foi em Manaus, e eu me classifiquei para jogar o campeonato mundial, que ia ser disputado em Porto Rico.
Os torneios de xadrez, eles têm uma divisão por categorias de idade de 2 em 2 anos. Então, eu tinha 9 anos, eu ia jogar o campeonato mundial para menores de 10 anos de idade. Ali na foto, deixa eu ver se eu consigo marcar aqui, esse sou eu e esses são os meus irmãos aqui observando essa partida. Já desde aquela época, todos os meus irmãos também jogavam, inclusive disputavam competições também nessa época. Então, fui disputar essa competição em Porto Rico. E eu me lembro que, dessa vez, a lição aí da minha competição no Gemes, ela já fazia efeito. Eu fui falar com meu pai e perguntei para ele, como que será que esse pessoal joga, né? O pessoal dos outros países, será que, sei lá, é o mesmo jogo que eles jogam ou é uma coisa diferente? Será que eu consigo ganhar alguma partida? Então, era uma coisa em aberto. E o que aconteceu nessa competição mudou a minha vida definitivamente, tá? Porque eu joguei 11 partidas. O Brasil nunca, até esse momento, tinha um campeão mundial de xadrez, em nenhuma categoria, nem muito menos absoluto. E esse torneio eu joguei 11 partidas e eu ganhei 10 e empatei uma. Então foi uma coisa assim, eu não acreditava. Eu jogava a minha partida, sempre tentando concentrar e jogar para ganhar, e ganhava as partidas. Então, incrivelmente, mesmo com 10 vitórias e um empate, o garoto que jogou comigo e empatou também ganhou as 10 partidas. E o critério de desempate, que levava em conta a pontuação dos nossos adversários, foi por meio ponto favorável a ele. E graças a isso eu terminei em segundo lugar. Tá? Apesar de essa pequena frustração por não ter sido campeão mundial e algo que estava muito próximo nessa época, eu falei, não, eu posso jogar contra os melhores do mundo, né? Realmente o estudo está fazendo resultado e desde então teve uma repercussão gigantesca quando eu voltei para o Maranhão na época e cada vez mais, mesmo com uma idade ainda bem 9 anos apenas, eu já tinha certeza que o xadrez iria fazer parte da minha vida depois dessa competição. Também disputei alguns campeonatos pan-americanos a partir dessa época. É legal para vocês verem a imagem da criançada reunida durante essa competição. E tem uma curiosidade nessa foto, que aqui, de novo, eu estou aqui com o meu boné do patrocinador na época, e por algum motivo eu estou olhando para esse jogador aqui, que haveria de ser meu rival durante muitos anos no xadrez brasileiro. Eu fui muitos anos o número 1, depois ele foi o número 1, depois a gente ia se alternando. E aquela foto que vocês viram, a primeira foto que eu estou jogando a partida de xadrez, já era contra ele. E nessa foto parece que eu estou olhando para ele e já imaginando o nosso futuro no xadrez, quantas vezes a gente iria se enfrentar. Em 1991, eu fui jogar mais um campeonato mundial. Eu continuei estudando, e esse campeonato ele teve algumas peculiaridades. A competição foi em Varsóvia, na Polônia, e eu não sabia se eu jogaria até mais ou menos 2 semanas antes da competição. Tá? Eu estava ainda... a confederação não estava com um problema com os jogadores classificados, problema para ver quem ia custear as despesas, existia um imbróglio. Eu não sabia se eu jogaria. Uma semana antes, tudo foi definido e eu fui disputar a competição. E nessa competição de 11 partidas, eu tive 8 vitórias e 3 empates, menos do que em 1989, mas dessa vez suficiente para ser campeão, empatado em pontuação com esse jogador aqui que está em segundo. Dessa vez, o critério de desempate foi favorável a mim. Tá? Então, era um critério de desempate novo que tinha sido lançado na época e dessa vez... eu fui campeão. Esse jogador que está aqui em segundo no pódio, o nome dele é Peter Leko, é um jogador da Hungria. Essa competição foi em 91. 13 anos mais tarde, esse jogador foi desafiante ao título mundial absoluto, tá? Jogando contra o campeão mundial, dessa vez, entre adultos. E ele, nessa época, era um fenômeno do xadrez mundial, era um menino prodígio, tinha uma pontuação altíssima no ranking, então foi um feito assim inacreditável, difícil de imaginar que eu poderia vencê-lo, e
dessa vez foi possível. Como vocês veem, durante a nossa vida, você precisa persistir, mesmo nos momentos que você se sente derrotado ou que você acha que as coisas conspiram contra você. Às vezes é muito fácil a gente reclamar. Eu parasse no tempo em 1989 e falasse que injustiça, eu fiz a mesma pontuação e fiquei em segundo por um critério de desempate. Vejam só que em 1991, esse mesmo critério que me foi desfavorável, dessa vez me deu o título de campeão mundial. Tá? Uma pequena curiosidade sobre esse torneio. Vocês estão me vendo aqui com a minha premiação. Aqui, coisa previsível para um jogador de xadrez, um tabuleiro de xadrez com um jogo de peças. Aqui, o que eu estou segurando é algo bem inusitado. Um dos prêmios para o campeão era um bote inflável para você brincar no mar. Tá? Eu não sei exatamente qual que é a relação de um jogador de xadrez com esse tipo de presente, mas quando você está, é como falam, né? Quando a fase é boa, tudo serve, né? Depois desse torneio, eu fui viajar. Na época, quem arrumava toda a agenda de torneios era o meu pai. Ele me levou para jogar um torneio na Espanha, numa cidade chamada Sitges. E qual não é a minha surpresa, quando eu chegando nessa cidade, eu olho assim pela janela, a gente foi de trem, se não me engano, e eu vejo aquele mar assim azul, calmo, e eu falei, sensacional, porque aqui em São Luís eu não conseguiria utilizar esse bote. Vocês sabem como que é o mar aqui, né? Eu não sou nem louco. Tubarão podia até me devorar, né, se eu resolvesse brincar com isso. E lá não, eu peguei aquele mar cristalino, passei o torneio inteiro me divertindo, jogando xadrez, feliz, campeão mundial, brincando com o meu bote. Terminou o torneio, deixei o bote por lá mesmo. Falei, não deu muito certo minha experiência aqui, vou me dedicar mesmo ao jogo de xadrez. Quando eu cheguei no Brasil, foi uma repercussão espetacular, assim, né? Porque, como eu falei, da mesma forma, o jogo de xadrez tem alguns mitos. Se fala, precisa ser muito inteligente, precisa ser um incrível. Então, quando eu cheguei no Brasil, o que aconteceu? A imprensa viu, tem um jogador de xadrez brasileiro, foi campeão mundial, né? Foi uma coisa de louco. Eu desfilei em carro aberto no Maranhão na época, morri de vergonha porque eu era muito tímido nessa época, então eu quase morri. E eu chamo a atenção de vocês para esse evento que ele ocorreu no Clube de Xadrez em São Paulo. E esse é um evento, esse sim foi um evento que eu realmente fiquei feliz de participar. Ao contrário de desfilar em carro aberto, que me deu uma extrema vergonha. Esse jogador iluminado na foto, o nome dele é Henrique Mecking, conhecido como Mequinho. É o melhor jogador de xadrez da história do Brasil. Ele foi um desafiante ao título mundial adulto também. Tá? Agora eu chamo a atenção, esse aqui é o Roberto Tomé, inclusive, o repórter hoje faz reportagens também de esporte, principalmente de futebol. E eu chamo a atenção de vocês para uma coisa muito interessante. Eu cresci estudando partidas dos jogadores nos livros que o meu pai tinha. E o jogador de xadrez, existe uma titulação, que é mestre da Federação Internacional, é a primeira titulação. Depois existe uma titulação oficial chamada Mestre Internacional. E existe a última titulação, que é Grande Mestre Internacional. Tá? Seria como se você fosse um doutor ou você fosse um faixa preta. Tá? A federação te dá esse título e você vai ficar com esse título para sempre. Quando você olha uma partida de xadrez, o título de grande mestre, o nome do jogador, ele vem precedido das iniciais GM, que indicam grande mestre. Então eu olhava aquelas partidas. No Brasil, nós tínhamos apenas 3 grandes mestres nessa época. Então eu olhava as partidas e pensava, será que um dia eu vou ter esse GM antes do meu nome também? A impressão que eu tinha é que eu era amigo desses jogadores, mesmo sem nunca ter visto a fisionomia deles. Por exemplo, o Mequinho, ele já era meu amigo desde os meus 6, 7 anos de idade. Ele era meu amigo porque eu olhava as partidas dele, eu levava os livros, lia antes de dormir, imaginava que eu estava jogando as partidas. Então, quando eu olhava os grandes mestres na minha frente, criança, era como se eu estivesse vendo um popstar, assim. Principalmente nessa época anterior à internet, eu não tinha nem como ver como que ele era.
Então eu olhava, eu ia na lista de participantes, eu via, grande mestre e tal, e eu ficava seguindo o jogador, eu olhava as partidas dele, e quando terminava a minha eu ia direto ficar olhando como ele pensava, como ele jogava, como ele anotava, o que ele fazia. E vocês podem observar um pouco disso nessa foto, que eu estou com um olhar assim de admiração natural para o Mequinho, e é como se eu estivesse tentando absorver toda a informação que ele podia me passar, realmente feliz de estar em contato com ele. Tá? Essas eram épocas pré-internet, pré-Facebook, Twitter, Instagram. Então essa era a única forma que eu tinha de ter contato com os meus grandes ídolos. E em 1995, depois de continuar treinando, minha carreira seguia normalmente. Eu tinha para quem tem curiosidade, eu tinha uma atividade regular na escola, eu frequentava a aula naturalmente, me ausentava apenas durante as competições, mas seguia também os meus estudos com a máxima dedicação possível. Em 1995, eu tive que tomar uma decisão muito difícil, e quando você tem um sonho, você tem uma meta, um objetivo, muitas vezes você tem que sacrificar alguma coisa em prol desse objetivo. Tá? E eu tive que, nesse caso, sacrificar o convívio com a minha família. Até minha mãe, que está aqui na plateia, deve se lembrar, chorou bastante nesse dia. E eu fui morar no interior de São Paulo, porque eu precisava, nessa época, conviver, treinar e disputar competições com os melhores jogadores do Brasil. Tá? Então eu precisei tomar uma decisão radical, não é muito comum para um adolescente de 15 anos sair do ambiente familiar em busca de um sonho, mas isso era necessário nesse período da minha vida. Eu recebi um convite para morar na cidade de Americana, no interior de São Paulo, e tive a oportunidade de treinar também com um desses meus amigos de livros, desde quando eu era criança, que é um grande mestre brasileiro chamado Gilberto Milos, muitos anos o melhor jogador de xadrez do Brasil, e eu tive a chance de começar a treinar com ele. Para quem tem curiosidade, muita gente me pergunta, tem gente que pergunta até se um jogador de xadrez precisa treinar. Tá? Eu respondo, um jogador de xadrez, para se manter num nível alto, precisa treinar no mínimo 6 horas por dia. Assim, no mínimo, começa daí, tá? E como que é o treinamento de um jogador de xadrez? Ou como que era o meu treinamento com esse meu treinador na época? Então a gente tinha uma forma muito pouco convencional de treinar. Tá? Para quem tem interesse nessa relação professor-pupilo, olha o que acontecia. Quando você imagina um professor ou um treinador, você imagina que é uma pessoa que chega e te passa alguns exercícios, monitora o que você vai fazer, se você está dedicado, se te passa tarefas semanais, e na maioria dos casos é assim. O meu treinamento com o Milos, ele era diferente. Tá? O que acontecia? O Milos, eu morava com uma família em Americana, e o Milos ia me visitar, passava 1 semana, 2 semanas para a gente treinar. Como eu falei, nessa época não tinha internet, que teria facilitado bastante para a gente. Eu chegava da escola, almoçava rapidamente e já ia falar, Milos, vamos ver umas partidas, vamos jogar, vamos treinar. E foi a conjunção de um jogador extremamente talentoso e com muito conhecimento de xadrez, no caso o Milos, e um jogador que completamente focado e com vontade de aprender e absorver o máximo de informação que ele tinha, que era eu com 15 anos. Tá? Então a gente começava a treinar, e no xadrez você treina como? Você bota uma posição no tabuleiro, tá? Quem joga xadrez sabe mais ou menos o que ocorre, e para você treinar você precisa se colocar na posição de um dos jogadores. Então você se pergunta, que decisão eu tomaria nesse caso? Como eu jogaria? Tá? É até similar a que eu acho que muita gente está para fazer vestibular, enfim. Quando você estuda também, você sabe que não adianta você ficar simplesmente lendo ou simplesmente reproduzindo partidas, tá? No caso do xadrez. Eu preciso me colocar na pele de cada um dos jogadores e pensar o que eu faria, como eu tomaria essa decisão. Ela foi certa, foi errada? Comparar com o que aconteceu na partida, comparar com o que o jogador acha que era o correto. E era mais ou menos esse o processo. Só que ali eu tinha um mestre na minha frente. Caso grande mestre, mas eu digo mestre porque ele me passava as informações. Então, às vezes, a gente tinha
Ele me perguntava, não, vamos ver como a gente jogaria. E eu pensava e fazia uma sugestão, o Milos pensava, eu iria mais por aqui, né? E eu olhava e tentava entender por que ele ia por um caminho, eu ia por outro, o que estava faltando. E, para vocês terem uma ideia, quando eu fui para São Paulo em 1995, apesar de já ser campeão mundial, eu não estava entre os 10 melhores jogadores do Brasil. Tá? Em 1998, 3 anos depois disso, eu era tricampeão brasileiro adulto, eu era bicampeão mundial e grande mestre internacional. Tá? Então, houve um desenvolvimento, graças a esse treinamento que eu tive com o Milos, que me impulsionou finalmente a começar a minha carreira profissional. Essa foto é de um campeonato mundial sub-16, foi realizado no Brasil, na cidade de Guarapuava, interior do Paraná. E eu estava já com um treinamento bem avançado com o Milos, eu já tinha subido muito minha posição no ranking, e eu cheguei nessa competição louco para ser campeão. Era um torneio jogado no Brasil. Eu falei, era o meu 2º ano de categoria, quer dizer, eu era um dos jogadores mais velhos, então eu já estava com mais experiência. E eu falei, não, de novo, com aquela confiança tradicional da adolescência, eu falei, esse torneio é meu, né? Tenho que ser campeão, de qualquer jeito. E vejam só o que aconteceu. Eu comecei muito bem essa competição, com várias vitórias em seguida. Perdi uma partida no meio do torneio para um jogador da Rússia, mas eu cheguei na última rodada com a seguinte situação. Se eu vencesse a minha partida contra esse meu adversário, o jogador da Albânia, hoje grande mestre, eu seria campeão mundial. O que aconteceu nessa partida? Depois de todo esse treinamento com o Milos, depois de toda a minha mudança para São Paulo, de tudo que eu fiz, naturalmente eu ia ganhar essa partida, né? Tinha que ser campeão. Eu tentei ganhar essa partida, eu estava de brancas durante mais ou menos 5 horas, tá? Eu tive uma vantagem desde o início do jogo e durante as 5 horas eu acreditei que eu fosse ganhar a partida. Quando chegou os 2 minutos finais, ficou claro que a partida terminaria em empate e eu fui superado pelo jogador da Croácia, também grande mestre hoje em dia, e eu terminei na 2ª colocação. Esse, se você tivesse que falar o dia mais triste da sua carreira como jogador de xadrez, foi esse dia. O que aconteceu? Eu, geralmente, para você ser um bom jogador de xadrez, você tem que controlar as suas emoções ao máximo. Esse dia, quando terminou a partida, eu não tenho vergonha em dizer que eu saí quase que correndo para o meu quarto de hotel e chegando lá, comecei a chorar sem parar durante mais ou menos meia hora. Tá? E eu fiquei inconsolável. Como vocês podem ver na cerimônia de encerramento, eu não estou aqui com a cara das mais felizes segurando o meu troféu de 2º colocado. Se houve um momento da minha carreira que realmente pensei em parar de jogar xadrez, foi esse. E isso acontece com todo atleta, não se enganem. Aliás, eu acho que com todas as pessoas, em algum momento você repensa se as escolhas que você fez foram as corretas, mas eu tinha que ganhar esse torneio, estava jogando em casa, era o meu 2º ano de categoria, por que isso não aconteceu? Eu vou parar, vou voltar para São Luís. E depois de uma semana, esfriei a cabeça e pensei, né? Vou chamar o Milos para me visitar de novo e a gente vai treinar e estudar para ver o que eu posso fazer para jogar melhor no próximo torneio. No ano seguinte, fui disputar o Campeonato Mundial, dessa vez sub-16, na Espanha, Menorca, e era o meu 1º ano de categoria, eu tinha 16 anos, eu disputava com jogadores de 18 anos, tá? E nessa época, a antiga União Soviética já havia se desmembrado, o que significa que o xadrez é muito popular nos países da ex-União Soviética. Antigamente, quando a gente jogava um campeonato mundial, eu tinha que enfrentar um jogador representante da União Soviética. Em 1991, por exemplo, foi isso. Em 1996, eu tinha que jogar contra russos, ucranianos, armenos, Uzbequistão, e por aí vai. Cada um jogando melhor que o outro, né? Então as chances de eu ser campeão nessa competição eram mínimas, mesmo porque eu tinha 16 anos, era
2 anos mais jovem do que a maioria dos meus adversários. E tem certos momentos da sua vida que parece que você vive um enredo de um filme, né? Às vezes, felizmente, com um final feliz, né? Que foi o caso dessa competição. Tudo que eu fiz deu certo. Tá? O Milos me acompanhou. Para vocês terem uma ideia, quando você prepara para enfrentar um adversário, o que a gente faz? Eu pego todas as partidas que ele jogou, ou as partidas mais recentes, estudo o que ele fez e fico lá. As pessoas acham que você vai jogar contra fulano de tal, você chega lá e mostra o que você sabe. Antes de você jogar uma partida de xadrez, tem pelo menos 2, 3 horas de preparação específica contra o seu adversário. Então, nesse torneio, teve partidas, mais de uma, que eu fui jogar minha partida, a posição final que ocorreu na partida, ela estava no tabuleiro do meu quarto, que eu tinha estudado com o Milos, exatamente aquela mesma posição. Tá? Então, tudo deu certo, e, para minha surpresa, eu fui campeão mundial. Não imaginava que isso poderia acontecer, e esse, certamente, o dia mais feliz da minha carreira enxadrística, 1 ano depois da maior derrota que eu sofri, ou do dia que me deixou mais triste como jogador de xadrez. E fica essa mensagem, mais uma vez, para vocês, que por mais que ocorram situações que vocês repensem, será que eu tomei a decisão certa? Para você vencer, é necessário persistir. Tá? Muita repercussão novamente quando eu voltei ao Brasil. Essa é uma reportagem que saiu na revista Veja, na época. Como eu disse, voltou aquela curiosidade sobre mais um campeão mundial de xadrez do Brasil. Enfim, teve novamente carro de bombeiro, só que dessa vez não só no Maranhão, também em Americana. E, enfim, tive que passar por esses momentos que para mim eram um pouco constrangedores, mas feliz porque tinha conseguido uma nova conquista. 1998 foi o ano que definitivamente o xadrez passou a fazer parte da minha carreira profissional. Foi o ano que eu terminei os estudos, na verdade terminei no final de 97, e resolvi me dedicar especificamente ao jogo de xadrez, a competições, e foi o ano que finalmente eu conquistei o título de grande mestre, com 18 anos. Então vejam vocês, uma longa trajetória que se iniciou em 1989, para em 1998 eu consegui o título de grande mestre, com 18 anos, e até hoje eu sou o mais jovem enxadrista brasileiro a conseguir esse título, e eu fui o 4º quando eu consegui. Hoje no Brasil nós temos 11 grandes mestres, tá? Ainda, já um número bem maior, mas ainda assim um número bastante restrito. E foi a realização de um sonho. Finalmente eu consegui tudo aquilo que eu sonhava quando eu era criança, vendo, será que vai aparecer um GM no meu nome quando eu crescer? Então, será que um dia vão publicar uma partida minha, como eu via nos livros do Kasparov, do Karpov, do Mikhail Tal e tantos por aí? Finalmente, nesse torneio, por sinal, eu joguei a melhor partida da minha vida, e ela foi publicada em várias revistas, enfim, foi a realização de um sonho. E a partir daí começou efetivamente a minha carreira como enxadrista profissional. Então, como vocês imaginam que é a vida de um enxadrista profissional? Naturalmente, eu preciso, como eu disse para vocês, constantemente me preparar 4 a 6 horas por dia, mais ou menos nessa faixa, às vezes mais, quando eu estou voltando de competição um pouco menos, viajando o mundo. Eu tive já a chance de conhecer mais de 30 países ao longo da minha trajetória como enxadrista. E hoje em dia, o xadrez mudou muito de quando eu comecei. Se na época que eu comecei, eu dependia de revistas que chegavam da Inglaterra, da Holanda, ou conseguir algum livro em algum sebo, em algum lugar, ou pegar emprestado. Hoje em dia, para vocês terem uma ideia, nessa época aí, eu vi antes, quando eu estava chegando aqui, que algumas pessoas estavam tirando selfies, tá? Inclusive eu tenho um Instagram da minha academia, Academia Rafael Leitão. Quem quiser pode se ver depois, que eu também estou tirando uns selfies aí para publicar depois. Hoje em dia, para vocês terem uma ideia, eu pego o meu celular,
tem um aplicativo no celular, eu aperto um botão, ele me mostra todas as partidas que estão sendo jogadas nos principais torneios do mundo, a maioria delas ao vivo. Tá? Então, se eu pegar meu celular, eu aperto um botão, eu estou vendo as melhores partidas ao vivo. Então, às vezes, eu estou num lugar, sei lá, esperando para ser atendido pelo dentista, ou estou sem fazer nada, eu aperto esse botão e aparecem as partidas. É como se estivesse passando, para quem gosta de futebol ao vivo, você está acompanhando. Então, a informação corre muito rápido. Tá? Então, o jogador de xadrez ele precisa constantemente ver as melhores partidas, estudar, preparar ideias novas, e, enfim. Da mesma forma que é algo que consome, você precisa estar trabalhando o tempo todo, na verdade eu me sinto feliz porque eu faço o que eu mais gosto profissionalmente, o que eu sempre sonhei, como vocês viram desde criança, foi uma paixão que felizmente se transformou na minha profissão, no meu ganha-pão. Eu sou muito feliz de dizer que hoje o meu sonho se realizou, eu faço o que eu mais gosto de fazer. Uma outra atividade muito comum para um jogador de xadrez profissional é uma pequena exibição. Espero que um dia a gente faça uma aqui em São Luís, para vocês verem como que é. Eu estou aqui jogando contra cerca de 30 adversários ao mesmo tempo. Tá? Para vocês terem uma ideia, eu já fiz uma exibição em que eu jogava com mais de 100 jogadores. Essa exibição durou mais ou menos 9 horas. Tá? Então, para quem tem uma impressão errada do jogo de xadrez, para jogar xadrez também é necessário ter algum preparo físico. Tá? As Olimpíadas de xadrez são o torneio talvez mais importante que eu disputo. Essa aqui é uma foto também tirada há mais ou menos 2 semanas, quando eu estava representando o Brasil na Olimpíada de Tromsø, na Noruega. Então, essa é a competição que nós somos convocados, como na Seleção Brasileira de Futebol, nós somos convocados para representar o Brasil nessa competição. E eu já fui campeão brasileiro 6 vezes, sou o atual campeão brasileiro. Essa é a principal competição do calendário nacional. Então, eu tenho 34 anos, eu consegui 6 títulos de campeão brasileiro e eu espero conseguir, pelo menos vou lutar para conseguir o recorde de títulos brasileiros, que atualmente é de 7 conquistas. Então eu estou com 6, com 34, espero jogar mais uns 10, 15 anos de xadrez de alta competição. Uma qualidade interessante do xadrez é que ele não tem idade. Todos vocês aqui podem aprender, tá? Independente da idade. É um jogo que sempre vai te ensinar algo de útil para a sua vida. E então espero mais uns 15 anos de xadrez, quem sabe tentar conquistar 2 títulos para passar esse recorde. Tive a oportunidade de conhecer alguns dos melhores jogadores do mundo, como o Kasparov, esse aqui em visita ao Brasil à época, e o Magnus Carlsen, só para mostrar para vocês quem acha que jogo de xadrez é um esporte para gente com mais experiência, com mais idade. Esse jogador ele tem 23 anos, é o melhor jogador do mundo desde os 18. Tá? Hoje em dia, o auge de um enxadrista profissional é dos 18 aos 30 anos. Depois disso, ele já não joga em alta performance como ele jogava. Então, o xadrez tem uma parte muito física também, cada vez mais acentuada. Então, muitas pessoas me perguntam qual que é a fórmula mágica para você jogar bem xadrez, ou para você vencer, ou você precisa ser um incrível, ou você precisa ter uma super habilidade. E acho que essa nossa conversa deixou claro que existem 3 elementos fundamentais para tudo que você vai fazer na sua vida. Você precisa ter paixão. Eu amo o jogo de xadrez desde que eu aprendi. Você precisa ter dedicação. Vocês viram a quantidade de livros que eu tive que ler, as horas que eu coloquei de estudo para jogar bem xadrez, e perseverança, a quantidade de lágrimas que eu tive que verter durante essa minha trajetória para conseguir finalmente chegar como um dos melhores jogadores do Brasil. Bom, eu agradeço a presença de todos. Quem tiver interesse em conhecer um pouco mais sobre a minha trajetória, esse é o meu site, tá? Lá tem toda a informação da minha carreira. Obrigado.
Agora eu gostaria de convidá-los, quem tiver alguma curiosidade, quiser fazer alguma pergunta, a gente está livre para conversar. Eu queria saber qual foi a maior partida de xadrez que você já jogou. A maior, você diz, a que demorou mais? Em tempo. Certo. Vou contar só uma rápida anedota para vocês. Em 1990, eu joguei um campeonato mundial sub-12 nos Estados Unidos. E nessa época, as partidas de xadrez, elas adiavam. Então você jogava, depois você, terminasse um determinado tempo, você adiava e jogava depois. Isso foi banido, felizmente, do xadrez moderno. Então nesse torneio, teve um dia que eu joguei 4 horas de manhã, a partida adiou. Aí de tarde eu joguei mais 4 horas, a partida adiou novamente. E aí, na manhã, o dia seguinte era dia livre, na manhã seguinte eu joguei a partida adiada da manhã do dia anterior, e na tarde eu joguei a adiada da tarde anterior. Então eu passei muito tempo em seguida jogando xadrez. Mas hoje em dia, para tirar a curiosidade, as partidas demoram no máximo 4, 5 horas. Tá? Uma das partidas mais longas que eu joguei na minha vida foi justamente a partida que eu joguei durante mais de 5 horas com aquele jogador da Albânia, que terminou empatada e que me deixou com o 2º lugar no Campeonato Mundial. Oi, Rafael. Eu queria saber se você já perdeu para uma pessoa assim, menos experiente. Já aconteceu contigo ou pode acontecer? Olha, se costuma dizer que no jogo de xadrez não existe sorte, tá? Então, a verdade é que se eu jogar contra um jogador que está iniciando, obviamente eu vou ganhar todas as partidas, ao contrário de... não existe nenhum fator externo. Entretanto, existe a pontuação dentro da Federação Internacional e é bastante possível que um jogador de xadrez perca para um jogador muito abaixo dele na pontuação. Como vocês podem ver em outros esportes também acontece o mesmo. Por exemplo, no tênis, não raro a gente vê o Federer ou Nadal perderem para um jogador muito abaixo deles no ranking. Então, o que precisa, o jogador de xadrez tem que estar sempre concentrado para ganhar. Se você der uma bobeira, fizer uma besteira, você perde a partida mesmo para um jogador muito abaixo de você no ranking. Rafael, queria saber assim, como o senhor ganha dinheiro com xadrez, assim, a participação e tal, se o senhor é rico, alguma coisa assim? Agradeço a sinceridade da sua pergunta, sem papas na língua. Olha, existem algumas formas de você ganhar dinheiro jogando xadrez. A principal delas é, todas as competições elas têm uma premiação. Então, quando eu jogo o Campeonato Brasileiro, existe uma premiação para o primeiro colocado. Quando você se torna grande mestre, o que acontece? Um grande mestre ele não joga praticamente nenhum torneio sem ter todas as despesas pagas pelo organizador. Então, o organizador vai pagar a sua passagem, o organizador vai pagar toda a sua despesa, alimentação, hotel, tudo que você precisa para você ir lá e jogar o torneio. Então, a maioria dos jogadores de xadrez viaja de um torneio para o outro e sobrevive das premiações. Obviamente, existem muitas outras formas de você sobreviver jogando com xadrez. Eu também dou aulas particulares, eu tenho uma academia de xadrez na internet, eu tenho alguns negócios relacionados ao jogo de xadrez. Então, eu não sou exclusivamente jogador de premiações atualmente, mas é mais ou menos por aí que funciona. Sobre a questão de ser rico, vou ser bem sincero com você, atualmente o jogador de xadrez ainda não está, o jogo de xadrez não está num patamar de outros esportes no Brasil, mas a gente está crescendo e estamos trabalhando para o jogo de xadrez ser mais popular, e assim espero que um dia exista um jogador de xadrez e um xadrista profissional rico no Brasil, quem sabe.
Então, o senhor fez um comentário sobre a academia e eu fiquei muito curioso. E eu gostaria de saber como é que eu poderia fazer para entrar e etc. Então, eu tenho esse site que é academiarafaelleitão.com e lá, além de todas as informações da minha carreira, eu coloco trechos de palestras que eu ministro pelo Brasil e vídeos de treinamento de xadrez. Então, se você tem curiosidade para, por exemplo, não sei se você já joga ou já joga, você tem interesse em ver algumas formas de você melhorar seu jogo, lá tem todas as informações, você pode ver vídeos, eu disponibilizo material de treinamento, você pode entrar em contato comigo. Então, pode fuçar lá no site, depois que precisar é só você me escrever que eu respondo. Eu queria perguntar para você qual é a importância do jogo em sua vida. Olha, o jogo de xadrez, ele tem uma importância, acredito, ele pode ensinar coisas muito além de você ser um campeão ou de você jogar xadrez profissionalmente, como é meu caso. Tá? Por exemplo, só para fazer uma alusão aqui a vários de vocês que vão fazer vestibular aí em breve, né? Alguns pelo menos. Tá? Então, o jogo de xadrez, por exemplo, toda decisão que você toma no xadrez, você tem que tomar em um determinado tempo. Existe um relógio de xadrez que marca todas as decisões que você toma. Tá? Então, entre as muitas coisas que o xadrez pode ensiná-los, que vai ser útil, eu digo já imediatamente para vocês, é a tomada de decisões com maior rapidez. Ou às vezes você precisa planejar como que você vai utilizar seu tempo. Ou o xadrez te prepara para ser mais concentrado, para ficar várias horas estudando. Todas essas qualidades acabaram sendo úteis e podem ser úteis para todos vocês. Bom dia. Todo atleta tem seu maior concorrente. Hoje em dia, no teu ponto de vista, quem é o teu maior concorrente de xadrez? Olha, no Brasil, eu atualmente sou o número 1 do ranking brasileiro, mas tem alguns jogadores que estão tentando se aproximar, digamos assim. São todos, foram meus colegas agora na Olimpíada. Então, eu diria que no xadrez brasileiro, um deles é um grande mestre chamado Alexandre Fia. Hoje em dia ele mora na Geórgia, então bem longe do Brasil. O xadrez levou ele a um lugar bem distante. E um outro jogador também que está tentando me superar no ranking, digamos, é um jogador de descendência armena. O nome dele é Kriko Mkhitaryan, mora em São Paulo. Eles estão tentando se aproximar, mas eu espero me conservar ali como primeiro do ranking mais alguns anos. Já? Já. Rafael, como trazer a realidade do xadrez para minha realidade como aluna do ensino médio? Bom, o jogo de xadrez, ele nos ensina, como eu disse, algumas ideias que podem ser transportadas para a nossa vida, seja no ensino médio, no nosso trabalho. Essa própria lição de perseverança, ela pode ser aplicada quando você tem um insucesso, digamos, você não passou no vestibular, o que eu faço? Tá? São lições que você aprende através da experiência como jogador de xadrez, nesse caso. Mas, principalmente, qualidades como concentração, como você se acostumar a ficar muitas horas estudando, a você tomar decisões limitadas por tempo, a você planejar o seu estudo, planejar a sua vida como um todo, e a você antever possibilidades. Todas essas são ideias que são, assim, primordiais para você jogar xadrez, e que a mesma temática pode ser transportada para coisas muito diferentes. Por isso que eu recomendo, quem não sabe jogar xadrez, tá? Tente aprender, no mínimo você vai ter um passatempo para o resto da vida, que eu garanto
vai ensinar coisas úteis para a sua vida. Bom dia. Aqui do lado. Eu gostaria de saber se você já treinou alguém como o Milo te treinou. Olha, ótima pergunta, mesmo porque daqui a alguns anos, como eu falei para vocês, eu pretendo me manter em nível alto de competição durante 10, 15 anos, sendo muito otimista. E depois eu tenho um projeto pessoal, que na verdade já começou com a minha academia, que eu quero transformar um jogador de xadrez brasileiro em um dos melhores do mundo. Tá? Eu estou desenvolvendo esse projeto, eu já treino alguns jovens com muito talento e espero, quem sabe, até mesmo muito em breve, ele vai começar a dar frutos e eu vou conseguir formar um grande jogador de xadrez que dispute entre os melhores do mundo. Bom dia. Rafael, é só uma curiosidade. Você tem filhos? Peraí, gente, só para que eu possa fazer uma outra pergunta. Você os incentiva ou deixa que eles mesmos escolham ou se vão ser enxadristas ou não? Olha, ainda não tive a felicidade de ter filhos, mas é algo que está nos planos aí em breve. Quando o que eu vou fazer... É difícil imaginar como vai ser quando eu tiver os meus filhos, mas a minha intenção é deixá-los escolher livremente o que eles vão querer fazer. Agora, uma coisa que eu posso afirmar é que eu irei incentivá-los a jogar xadrez, vou ensinar o movimento das peças. Eu já tenho um sobrinho vai fazer amanhã 7 anos, que eu já ensinei ele a jogar xadrez, tento incentivá-lo a jogar também. E aí depois, se eles vão gostar ou não, o futuro dirá. Rafael, eu queria saber se tem campeonato para as mulheres, se elas jogam, como é que é? Existe uma divisão curiosa no xadrez, existe a competição feminina e a competição absoluta, não é uma competição masculina, tá? O que isso quer dizer? As mulheres podem jogar contra os homens na competição absoluta, o contrário não pode ocorrer, tá? Nós precisamos, inclusive, movimentar um pouco mais o xadrez feminino no Brasil, na verdade, porque nós precisamos de jogadoras jogando em alto nível, mas o xadrez feminino ele não é tão popular ainda no mundo inteiro como é o xadrez masculino. Só para você ter só 2 anedotas em relação ao xadrez feminino. Primeiro que há cerca de uma semana a melhor jogadora de xadrez da história se aposentou. O nome dela é Judith Polgar. Ela se aposentou com 40 anos e ela competia com os homens desde criança. Eu me lembro do torneio quando eu era bem novo, ela já era um pouco mais... jogava as competições de categoria de idade mais acima, ela sempre jogava contra os meninos. E ela, inclusive, chegou a ser uma das melhores jogadoras de xadrez no ranking absoluto. Tá? Então... mas ainda não existem tantas mulheres que competem no mesmo nível dos melhores jogadores masculinos, mas é possível e eu espero difundir também o xadrez feminino no Brasil. Rafael! Sim. São 2 perguntas em uma. Quais são os seus planos para divulgar mais o xadrez no Brasil? Bom dia, Rafael. Meu nome é Gustavo. Eu queria saber, você mesmo falou que teve um tempo que tu não teve sucesso na vida. E eu queria saber qual foi o principal motivo e qual lição o senhor tornou para a sua vida.
Em relação a difundir o xadrez, eu já dei esse passo com a academia e uma outra informação para quem tiver curiosidade, você pode acessar aí através do meu perfil no Facebook e do próprio site. Todos os sábados, às 5h30 da tarde, eu faço um evento que é uma palestra online, tá, para no máximo de 100 inscritos. E todos os sábados eu faço isso para movimentar um pouco o xadrez brasileiro. Tá? E basicamente essa academia de xadrez, ela está me ajudando a popularizar e principalmente difundir o ensino do jogo de xadrez para todos os jovens. E em relação à outra pergunta, como eu falei, a perseverança é fundamental em todos os nossos momentos. Para mim, o momento mais doloroso foi quando eu perdi o título mundial jogando no Brasil. E essa passei realmente uma época querendo parar de jogar xadrez. Mas você tem que sempre tomar as decisões com a cabeça fria e planejar o seu futuro, ver se as suas escolhas estão indo para a direção certa ou se você precisa repensar alguma estratégia. Mas, felizmente, eu consegui superar essas dúvidas nesse período e continuar fazendo o que eu sempre amei. Primeiramente, bom dia. Rafael, eu gostaria de te perguntar porque tu começou a jogar xadrez desde criança, né? E eu gostaria de saber se tu só jogava xadrez ou se tu tinha alguma vontade de fazer outro esporte, algo do tipo. Ótima pergunta. Olha, como eu falei dos mitos do jogador de xadrez, também não tenho a ideia de que eu passava o dia todo trancado no meu quarto estudando xadrez, tá? Quando eu era criança, eu era fanático por jogar bola na rua, tá? Praticava outros esportes também e adorava ficar jogando videogame. Então, eu tinha todas as atividades normais. Sempre gostei muito de ler também. E, enfim, todas as atividades de uma criança normal, com o diferencial que eu tentava reservar algumas horas para treinar xadrez, para poder competir e jogar em alto nível. Oi, Rafael. Eu quero saber se para ti foi difícil encontrar patrocínio, já que tu começou tão pequeno e no Brasil o esporte não é tão valorizado. Não vi de onde... tá ali. Você podia repetir só o finalzinho? Eu queria saber se para ti foi difícil encontrar patrocínio, já que tu começou tão pequeno e no Brasil não é tão valorizado. O jogo de xadrez, como ele ainda não é tão popular no Brasil, e tem alguns lugares do mundo que o jogo de xadrez é o segundo esporte, depois do futebol, tá? Como em alguns países da ex-União Soviética. Mas no Brasil ele nunca alcançou um nível tão grande de popularidade, então sempre foi uma luta difícil essa de conseguir patrocínio. Então, para eu conseguir patrocínio, eu tive que conquistar títulos muito importantes. Eu consegui o patrocínio depois de conquistar o título de campeão mundial. Então, é difícil porque você primeiro tem que dar um passo, né? Mas eu tive a sorte de ter patrocínio durante cerca de 10 anos da minha carreira, que me proporcionaram treinar com os melhores jogadores do Brasil, viajar para os torneios na Europa, mas atualmente eu não tenho patrocínio específico para competições, mas mesmo que os organizadores me convidam, mas essa é uma luta constante para qualquer desportista de um esporte menos popular no Brasil, né? Bom dia, Rafael, te perguntar aqui. Onde? Como foi a reação da tua família e o apoio deles em relação à tua carreira como jogar xadrez? A minha família sempre me apoiou muito. O meu pai, que foi o meu primeiro treinador, ele que me ensinou a jogar xadrez, ele me acompanhava em quase todas as competições até eu ter mais ou menos 11, 12 anos, quando eu comecei a já viajar mais sozinho.
mas a minha mãe também sempre me apoiou, apesar de que, claro, foi difícil para todos nós quando eu acabei me mudando para São Paulo, mas eu sempre tive o apoio total da minha família para seguir o meu sonho, que sempre ficou muito claro que era ser enxadrista profissional. Bom, como o senhor disse, na sua infância o senhor sempre teve uma condição financeira muito boa, nunca passou por uma necessidade tão relevante assim. Eu queria saber dessas outras crianças que não têm uma condição, se existe alguma instituição governamental ou se a sua própria academia acolhe, entendeu? Ótima pergunta também. Na verdade, o que eu tive que me ajudou muito foi a literatura enxadrística que eu já tinha na minha casa, né? Meu pai, os meus pais nunca foram ricos, mas o meu pai ele gostava de xadrez. Então, o dinheiro que sobrava, ele comprava livros de xadrez mesmo antes de eu nascer, né? Então, eu já tive mais ou menos uma biblioteca pronta para eu treinar quando eu comecei a aprender o jogo. Agora, hoje em dia, essa questão está muito relativizada, porque o processo de aprendizado em tudo que você faz, com a tecnologia, a internet, informática, ele se tornou muito mais acessível. Tá? Então, agora você não precisa importar revistas, comprar livros, enfim, esperar meses para chegar material. Hoje em dia, com o tablet, você olha as partidas que estão jogadas no mundo. Se você me der um celular, eu entro num clube de xadrez na internet agora e jogo uma partida contra um jogador que está na China. Tá? Então, o processo de aprendizado ele foi muito acelerado. Claro que é sempre útil você ter a oportunidade de treinar com um jogador que vai te dar os atalhos. E, enfim, a minha academia também ajuda essas pessoas que estão interessadas em jogar xadrez, mas não têm condições de contratar super treinadores. E é um processo que, na verdade, está melhorando cada vez mais no Brasil. Isso começa com a massificação do jogo de xadrez. Pessoal, bom dia. A gente precisa devolver os estudantes, os ônibus precisam sair daqui a pouco, então a gente encerra as perguntas agora. Agradece a participação de todos vocês. Obrigado. O Instituto GEA agradece principalmente a todos os professores, coordenadores e diretores que estão aqui presentes. Esta é a 10ª edição do Festival GEA de Literatura. Obrigada a todos.